Olá! Hoje a gente vai tratar um pouquinho de um procedimento especial de jurisdição contenciosa denominado ação monitória. Essa parte relacionada à ação monitória ela vai ser dividida em dois vídeos. Essa primeira vai falar de alguns aspectos gerais relacionados a esse tipo de ação. E o segundo vídeo, o vídeo 2, ação monitória, vai tratar do procedimento. Então, se você deseja apenas tratar sobre o procedimento ou ouvir sobre o procedimento, pode pular lá para o vídeo 2. Bem, nesse primeiro momento é importante falar que a ação monitória não é uma novidade no novo CPC, porque o CPC de 1973 ele sofreu uma alteração significativa em 1995 e a partir de então a nossa legislação brasileira já contou com a ação monitória. O novo CPC o que ele fez foi apenas trazer para o bojo da nossa nova lei algumas situações que estavam sendo deferidas pelos juízes. Então, a jurisprudência trouxe algumas alterações, fundamentando quase sempre na doutrina, e por conta disso o novo CPC, o legislador do novo CPC preferiu já incluir no nosso novo código essas alterações, essas situações em que a doutrina e a jurisprudência já tratavam. Para começar a falar sobre ação monitória, é importante a gente falar um pouquinho sobre a tutela executiva. A gente está falando aqui de um procedimento especial que tem uma característica mista. Ele ora se parece com uma ação executiva e ora se parece com uma ação de conhecimento. Qual é a característica, o que é necessário para uma ação executiva? Se eu estiver falando de um cumprimento de sentença, eu preciso, obviamente, de uma sentença. E se eu estiver falando de uma execução de título executivo extrajudicial, eu necessito, obviamente, de um título executivo extrajudicial, nesse caso, para fundamentar a minha execução. Nas ações de conhecimento, por sua vez, eu não tenho esse título executivo. Eu vou justamente ingressar com uma ação de cognição, com uma ação de conhecimento, para que o juiz analise minhas provas, conheça do processo e me dê uma sentença para que ela possa ser passível de cumprimento. Então, vejam, a grande diferença de uma ação executiva, seja ela cumprimento ou uma execução forçada, para uma ação de conhecimento é que uma pressupõe a existência já do título e a outra vai contar com todo o procedimento de conhecimento e sentença para depois poder ir para a via executiva. Bem, onde que entra a ação monitória? Alguns doutrinadores vão dizer que ela é uma ação de natureza mista. Como eu falei antes, ela pode parecer uma execução e pode parecer uma ação de conhecimento. Então, ela se inicia como um processo de conhecimento, porque eu não tenho aqui um título executivo para executar ou uma sentença para cumprir. Eu preciso que o juiz analise algumas situações e, a partir de então, ele vai poder me dizer qual é a situação que esse processo vai tomar, qual é a direção que esse processo vai tomar. Vejam que, assim, numa ação de conhecimento, eu preciso buscar analisar os fatos que envolvem a relação jurídica de direito material que se montou, para que depois possa haver um pronunciamento jurisdicional que me facilite, que me possibilite o cumprimento de sentença. Mas vamos pensar numa outra situação que na prática é bastante utilizada para as ações monitórias. Pense no seguinte: você é credor de alguém porque recebeu um cheque. Por alguma razão se utilizou a figura do cheque pós-datado. Então eu peguei um cheque de um cliente ou de alguém e pós-datei ele para daqui 7 meses. Então tem a data de emissão lá certinho, 6 ou 7 meses atrás. Passou algum tempo, quando chegou a data da data colocadinha, inserida ali no cheque, eu fiz o seu depósito e ele retornou, foi devolvido por insuficiência de fundos. E aí, por alguma razão, eu esperei, entrei em contato com o devedor, ele pediu para eu esperar mais uns dias. Acabou que esse cheque, essa cártula, venceu sob a possibilidade de executar. Então, ela prescreveu via ação executiva. Prescreveu o meu direito enquanto credor de exercer a função jurisdicional executiva direta. Eu não posso mais, porque prescrito, me utilizar da via executiva para cobrar esse cheque. Eu preciso me utilizar agora de uma ação de conhecimento. Então, imaginemos aí que houve os 6 meses da apresentação, mais 30 dias se dentro da praça, 60 dias se fora da praça.
aí são questões específicas da lei do cheque, mas passou o prazo executivo do cheque. Então, no máximo 8 meses e um dia, né, é o prazo que há para fazer a execução forçada desse cheque. Vejam, eu tenho um documento que faz prova desta dívida. A lei do cheque, no entanto, não confere mais força executiva a essa cártula, a esse meu documento. Será que o réu vai se opor a essa cobrança judicial? Será que o réu ele possui argumentos suficientes para contestar a lide? Será que é necessário que ele discuta comigo a origem desse débito? Será que é necessário que o Poder Judiciário interfira neste feito em que eu já possuo um documento escrito com eficácia, com prova daquilo que eu estou dizendo? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que vem a ação monitória. Eu vou poder me utilizar da ação monitória para que aquele cheque que eu tenho sem força executiva possa se tornar novamente um título executivo, um título com eficácia executiva de uma forma mais rápida, sem a necessidade de demandar pela ação de conhecimento. Então, a tutela que é me dada numa ação monitória, ela faz com que o tempo do processo não fique me onerando muito, porque eu vou conseguir, a depender da atuação do requerido, desde já transformar aquele meu cheque que não tem mais eficácia executiva em novamente um título executivo. E aí a ação ela vai ter algumas trajetórias diferentes do que teria se fosse uma ação de cobrança, por exemplo, uma ação de conhecimento, né? Seja ela de cobrança mesmo ou de locupletamento ilícito, mas vai ter características diferentes de uma ação executiva. Portanto, novamente, aquela questão do caráter misto desta ação monitória. E aí, poderíamos pedir, então, qual é a lógica da ação monitória? Por que eu entro com a ação monitória se logo vai se transformar em ação executiva? Porque, vejam, para ação executiva, eu não tenho o título. Se eu estou tratando daquele cheque que prescreveu executivamente, eu não tenho um título executivo para entrar com uma execução direta. O que me possibilitaria a execução direta? Pedir para que o juiz determine o pagamento no prazo definido em lei, sob pena de penhora. Isso a ação monitória não me dá. Lá na ação de conhecimento, o que eu vou pedir? Citação da parte para comparecer à audiência e depois abre o prazo contestatório. Mas vejam, tem algumas situações em que o interesse do requerido não é propriamente contestar. Ele não busca a contestação porque ele não se opõe com relação àquele crédito. Ele sabe que é devedor, ele emitiu o cheque, ele sabe que o cheque não tinha suficiência de fundos para ser realizado o pagamento via banco e ele pretende só resistir à pretensão, porque se ele não tinha o valor depositado no banco para realizar o pagamento, possivelmente agora ele busca resistir à pretensão para esperar mais um tempo para pagar também. E nesse caso ele vai poder entrar com embargos monitórios, que é o procedimento previsto para o requerido, ao invés de entrar com uma contestação, se fosse no procedimento comum, ele vai entrar com embargos monitórios. Mas então, quando há essa situação em que o interesse do requerido não é necessariamente contestar a ação, mas apenas prolongar um pouco mais, ou resistir um pouco mais a essa pretensão, a ação monitória ela pode me dar algumas motivações a entrar com ela e não necessariamente com uma ação de conhecimento, né? O que evitaria para o autor da ação? Aquele tempo que demoraria para que uma ação de conhecimento fosse julgada, fosse conhecida e julgada. Eu vou me deparar aqui com um procedimento que vai ser mais curto, vai ser mais célere e pode trazer para o autor algumas possibilidades, como eu falei antes, a depender da iniciativa do réu, porque é ele que vai me dizer se o processo se transforma logo em via executiva ou não. Para finalizar, então, essa primeira parte, esse primeiro vídeo sobre as situações gerais relacionadas à ação monitória, eu gostaria de ler para vocês um item descrito por Adolf Schonk, desculpe se a pronúncia do sobrenome está errado. Ele fala que o procedimento monitório tem por objeto proporcionar um título executivo ao credor de um crédito que presumivelmente não será discutido, nem que haja necessidade de debate. Além disso,
o Humberto Teodoro Júnior e o Donizete, eles entendem que toda essa necessidade, todo esse procedimento monitório, ele serve para evitar o tempo que se perde em uma ação de conhecimento, para abreviar aquela busca pela prestação jurisdicional. Certo? No próximo vídeo a gente trata então do procedimento da ação monitória.